Fala, gente, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Pincel e Verso Cast, número 3, um cafezinho? Um pouco exagerado, não? Não, né? Diferente um pouco, não sei. Não é isso? A proposta de eu fazer vídeos nesse horário é mais para leitura, sabe? Para reflexão, poesia, por assim dizer. E normalmente eu apareço aqui junto com vocês para fazer, ou junto com você, não é isso? Ser humano único em toda essa galáxia, nessa dimensão incomensurável. E dizem que é menor do que o nosso universo, né? Do que a nossa mente. A nossa mente é muito grande, o universo é que é um ovo. Tem uma frase que diz mais ou menos assim, já ouviu, não? Maravilha. Eu estou fazendo a leitura desse livro de Rubem Alves, Ostra Feliz Não Faz Pérolas. Não é uma divulgação, por assim dizer, do livro, mas uma leitura para a nossa reflexão, que pode ser útil no nosso dia a dia ou, de fato, assim, algo mais prático, né? No nosso viver diário. Como é de se observar, tudo está conectado, não é isso? Seja através de linhas visíveis ou invisíveis. O mundo, o mundo com suas correrias e suas solicitações ou suas imposições, não nos deixa refletir um pouco. Apareceu uma informação aqui. Obrigado por curtir a live. Emily, é isso? Excelente dia, bem-vinda, bem-vindo. Aí nesse horário eu estou trazendo um pouco de reflexão, sabe, com algumas leituras de poesias, não minhas. Eu parei de escrever um bom tempo já. Talvez eu volte com isso, com essa prática, que dizem que a escrita, bem como o desenho artístico, é um escape para aquele que tem pensamentos recorrentes e de forma acelerada, muito ligeiros, que pensa demais, que se cobra demais, né? Além da própria exigência como foi colocado, da sociedade, da engenharia social que foi montada para que a gente vivesse mais ou menos dentro dela, que é algo que remonta aí séculos e séculos, né? Isso, quem diria que coisas que Freud, por exemplo, Einstein, Isaac Newton e outras personalidades que foram de séculos passados, algo que eles escreveram estaria se cumprindo hoje no nosso viver diário. Não só eles, mas como aqueles que, por exemplo, Confúcio, né? Há mais de 6 séculos aí, 600 anos antes de Cristo, o próprio Moisés, Abraão.
os personagens mais conhecidos, né, na nossa cultura, por assim dizer, ou na cultura do Ocidente, na nossa cultura, né? Na nossa cultura que é atribuída a nós porque a gente nasce meio que dentro de um jogo, dentro de de uma festividade, dentro de um castelo dos horrores também. A gente tem um pouco desses envolvimentos assim, meio que o que estamos fazendo aqui? Tantas coisas, inclusive nada. Será que é isso mesmo? Tá dando para me ouvir? Tá dando para me ver aqui? É que às vezes eu não consigo ter o retorno de mim mesmo, né? Eu não tenho, por enquanto. Emily, muito obrigado, sim. Muito obrigado. Estou fazendo alguns testes também, né? Adquiri um produto novo, que é justamente um microfone para eu poder me comunicar da melhor forma com vocês, né? Porque ultimamente eu tenho gritado muito. Eu tenho percebido que eu tenho falado muito alto. De que forma? Através da minha garganta, tá lascado. Tá um pouco, usada demais. Aí eu disse, não, vou ver se eu consigo adquirir um acessório que faça com que a mensagem chegue a você e antes disso chegue até mim, né? Isso que ela vem, né? Tô vendo a luzinha dele. Tá profissional. Muito bom, muito obrigado. Aí eu tô fazendo a leitura, ó, desse livro, ó. Ostra Feliz Não Faz Pérolas, de Rubem Alves. Rubem Alves, uma excelente personalidade que passou pela Terra, né, por assim dizer. E que deixou algumas sementezinhas que foram traduzidas aí em palavras, por assim dizer. Eu vou fazer algumas leituras. Eu pretendo ficar um pouco com vocês aqui, ou com você, não é isso? Obrigado por interagir, por curtir, por compartilhar, por republicar a live, não é isso? E fazer parte dessa experiência, tá certo? Tem um tema, uma temática para cada assunto. É interessante esse livro. Principalmente para quem tem o costume de ler. Não é que não gosta, né? Ou que goste de ler. Aí tem alguns tópicos, ó. Tem um tópico do calendoscópio, do amor, da beleza, das crianças, da educação, da natureza, da política, da saúde mental, da religião, da velhice e da morte. Alguns textos são de tamanhos maiores e outros menores, mais sucintos, mais resumidos. Aí, Nailana, excelente noite. Quase, né? Entardecer, quase na viração. Olha, aí o primeiro texto que eu vou ler é só uma frasezinha, que algumas vezes a gente se pega assim de surpresa e às vezes acaba levando um susto, não sei, né? Sobre o tamanho. Esse é o título do textinho, que diz assim, ó: se o maior fosse o melhor, o elefante seria o dono do circo. Calendoscópio. No momento eu não me recordo exatamente bem o que significa um calendoscópio, mas o calendoscópio é algo que, né, que a gente utilizaria para poder enxergar melhor ou uma maior distância de uma forma mais aproximada, né? Muito sutil. Se o maior fosse o melhor, o elefante seria o dono do circo, né? Porque alguns circos antigamente, principalmente em desenhos e filmes, Cabix, excelente dia, bem-vinda. Eu estou testando as iluminações aqui também, viu? Não se preocupe não, tá certo? Aí em desenhos e filmes,
pelo menos eu via, né? Não sei se vocês viam também essa questão do elefante no circo. Ele era uma das principais atrações, né? O elefante que se equilibra em cima da bolinha lá. O homem que o chicoteia, que o maltrata. O elefante que parece ser uma criança. Tão grande e tão indefeso, né? Tão condicionado, tão adestrado. Não sei se vocês já viram uma. Faz tempo que eu vi esse meme, eu acho que é um meme, né? Que simula essa questão do controle mental. Não sei se vocês já observaram. E na figura, meio que tem uma cadeira de plástico e um elefante amarrado por uma corda nessa cadeira. O elefante ele não se revolta, ele não se liberta, ele não se move. Ele está preso de forma mental àquela cadeira. Que maravilha! Excelente dia, Rocha. Entardecer. Obrigado pelo arte-me. Maravilha. Obrigado pelo arte-me, Gabix. É um novo quadro, não é isso que a gente tá. Pincel e Verso Cast. Já pensou? É um canal que eu criei faz um tempinho lá no Spotify. Obrigado pelo fake popular. Aí eu vou ver a cada experiência que a gente tiver aqui, eu vou tentar subir lá no canal do YouTube também, para ficar gravado lá, para ficar registrado. Toquinha Cast. Interessante. Aí eu faço leituras de poesia, sabe, algumas reflexões, algo mais voltado para o nosso interior, para o nosso ser, para algo mais ontológico, não é isso? Onto, interno, logia, estudo, né? Origem do ser. Bora bater 10K. Eita, febre, agora eu vi. Obrigado, Emily. Maravilha. Aí a primeira leitura de hoje foi esse textinho, né? Pequenininho, resumido, mas que por vezes transborda aí em um montaréu de reflexões, um montante, né? Sobre o tamanho. Se o maior fosse o melhor, o elefante seria o dono do circo e não o homem que o açoita, por assim dizer. Não é de todo, né? Não é de todo que o homem, em seu gênero, né? Masculino e feminino, o homem, ele seja mau, por assim dizer, que ele é neutro. Parece que tudo é neutro, parece. A sensação de transparência, a sensação de que tudo é como sempre foi e sempre será e voltará a ser. É a leitura que a gente fez do texto anterior, lá ontem, isso, da repetição, sobre a repetição. É que tudo se repete, um eterno retorno existe de fato na nossa existência, no nosso viver diário. Aí meio que a gente tem isso, né? Não é todo homem que é mau, não é todo homem que é bom. Independente do cenário, do lugar, ciclo, isso, Emily. Eu não sei se foi em alguma live que a gente estava comentando, talvez tenha sido hoje, que foi na aula, né? Na aula lá do YouTube, que a gente estava falando sobre essa questão da proporção áurea, que foi descoberto, né? Se eu não me engano, foi o Fibonacci, que ele meio que pegou, coletou essa informação da natureza, né? Que tudo é feito em retângulo e de forma espiral. Né? Tudo é retangular, assim, ó, feito um livro, né? Aí tem a proporção áurea, né? Que seria a proporção perfeita, proporção de ouro. Aí quebra aqui, ó, se transforma em outro retângulo. Aí vai quebrar de novo e vai se formando uma espiral feito um caracol. Aí isso mostraria, de forma simbólica, que estamos
caminhando em linha reta assim, só que em espiral, né? Ou sobe ou desce. O que temos feito para nos tornarmos pessoas melhores apesar do mundo, seja ele mostrado de forma boa ou de forma ruim, de uma má forma, não é isso? Vou fazer a leitura desse outro textinho aqui, cujo título é Novo Slogan Político. Estamos na temática do calendoscópio. Diz assim, ó, novo slogan político. Alguém escreveu no muro branco da Universidade do Porto, em Portugal, a sua exigência política. Queremos mentiras novas, entre aspas. Quem o escreveu sabia das coisas. Sabia que seria inútil pedir o impossível. Basta de mentiras, entre aspas. Na política, apenas as mentiras são possíveis. Mas ele já estava cansado das mentiras velhas, batidas como piadas, cujo fim já se conhece, que diariamente aparecem nos jornais. Mentiras velhas são um desrespeito à inteligência daqueles a quem são dirigidas. Que mintam, mas que respeitem a minha inteligência. Mintam usando a imaginação. Por isso, escrevia em nome da inteligência, do possível e do humor. Queremos mentiras novas. Esse tema da política, por assim dizer, polis, né? Polis. Governo de todos. Política, República de Platão, para quem já, né, fez uma leitura, ainda que superficial, sobre o tema. Gostou? Queremos mentiras novas, né? Fernando Pessoa, se eu não me engano, certa vez ele disse que constatou que o homem, por sua inclinação, ele é fantasioso, ele é imaginativo demais. E ele se conduz ou se deixa conduzir pela fantasia, pela mentira, pela promessa, sabe? Aquela promessa máxima, né? Tem uma das promessas que são uma máxima. Não vos deixarei órfãos, voltarei para buscar vocês. Se lembra dessa máxima? Está lá no Evangelho. É dito que foi o Jesus de Nazaré quem disse essa, né, quem fez essa promessa. Alguns dizem que foi acréscimo de algum grupo que se reuniu, que se envolveu, que estudou e disse, não, é isso aqui. Promete? E não é à toa que isso, de forma corriqueira, acontece no nosso dia a dia, acontece no nosso cenário, não é e não é raro, né? É de geração em geração. Quem vai criar a próxima narrativa? Por favor, se for criar uma mentira, use de imaginação, seja inteligente, não me afronte. Eu quero novas mentiras. É algo assim, não é isso? Um grito de protesto, com humor e com um certo tipo de crítica, porque às vezes acontece esse tipo de coisa que não é saudável. Curiosamente, né? Em contrapartida, já sei que está mentindo, então pelo menos faz direito. Curto e direto, né? Eu falei sobre
a questão do Jesus, né, dessa questão dessa promessa, né, não vos deixarei órfãos. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu voltarei para vos buscar. Em contrapartida, outras falas dele também, ou atribuída a ele, né, a esse personagem maravilhoso, por assim dizer, histórico, né, que dizem que dividiu, né, a história entre antes e depois de Cristo. Ele também diz algo desse tipo: não prometa nada, não jureis, nem pela terra que é o escoro dos pés do Pai, e nem pelos céus que é o trono dele. Não façais isso, a não ser que vocês possam cumprir aquilo que vocês estão a prometer. Do contrário, ó, silêncio. Até para si mesmo, né? Quando a gente faz promessa para si mesmo, não é em relação muito ao outro, né? É para si mesmo. Poxa, vou deixar, por exemplo, dieta, né? Dieta. Vou parar de comer bolo. A primeira coisa que aparece na sua frente depois de você dizer que vai deixar de comer bolo é um pedaço de bolo. É um pedaço de pudim. Aí você entra, não é? Entra no personagem. É. Mas se você quiser, é sempre assim. Aí quando vê você, ah, a respeito de você mesmo, você quebrou uma promessa que fez a si mesmo. Não é melhor fazer uma coisa de cada vez, talvez, né? Talvez. Boa tarde, guerreiro. Boa tarde a todos. Muitas bênçãos a todos vocês, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado, Rosiane. Excelente dia para você, viu? Excelente entardecer. Estamos na viração, né? Da tarde para a noite. Tá certo? Vou fazer outra leitura. Essa leitura é mais extensa. Posso fazer para a gente sentir um pouco esse. É para não ser muito pesaroso com vocês, né? Porque por mim a leitura ela se estende e vai-se embora. Bora, posso. Vocês são demais. O título do textinho é Os bichos vão para o céu? É uma pergunta. Os bichos vão para o céu? A reflexão começa lá em Salomão, né? Que diz que não há muita diferença entre o homem e os animais, ou os bichos, porque todos descerão à sepultura. Nascem, crescem, se reproduzem e sepultura. Ai, sepultura não. Sepultura é o nome de uma banda, né? Olha, aí diz assim, ó. Os bichos vão para o céu? Tem um amigo que é pastor de uma comunidade protestante. Ele está correlacionando bastante essa questão política, né? Pelo que a gente está vendo aqui no texto. Né? A gente falou sobre o elefante, tem um slogan político, e agora está falando sobre um rebanho e o pastoreio. Tem um amigo que é pastor de uma comunidade protestante. Ele. Por favor, não confundir protestante, entre aspas, com evangélico, entre aspas. Não confunda uma coisa com a outra. São distintos. Contou-me de uma velhinha solitária que tinha como seu único amigo um cãozinho. Ela o procurou aflita. Havia lido no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que não entrarão no céu os cães, os, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Que os impuros, os assassinos, os idólatras não entrem no céu. Está muito certo. Mas, reverendo, ela dizia, o meu cãozinho, a dor, né? A aflição. A Bíblia está dizendo que o meu cãozinho não vai entrar no céu.
Mas eu amo o meu cãozinho. O meu cãozinho me ama. O que será de mim sem o meu cãozinho? Aí eu pergunto aos senhores, teólogos, estudiosos dos mistérios divinos: há no céu um lugar para os cãezinhos? Sei qual será a resposta. No céu não há lugar para cãezinhos, porque cãezinhos não têm alma. Somente os humanos a têm. Rosiane, Gênesis 1, 24, 25. Acho que, teologicamente, segundo a tradição, os senhores estão certos. Nas inúmeras telas que os artistas pintaram da bem-aventurança celestial, por mais que procurasse, nunca encontrei animal algum. Aves, as quais São Francisco pregou, porque pregar-lhes, se elas não têm alma, peixes, símbolos que Jesus Cristo, vacas, jumentos e ovelhas, que adoraram o menino Jesus no presépio, todos eles serão reduzidos a nada. Não ressuscitarão no último dia. O céu será um mundo de almas desencarnadas. Não haverá beijos nem abraços. Falta às almas a materialidade necessária para beijos e abraços. Os senhores já observaram que no credo apostólico a alma não é sequer mencionada? Lá se fala em ressurreição da carne. É a carne que está destinada à eternidade. A carne é o mais alto desejo de Deus. Tanto assim que ele se tornou carne, encarnou-se. A esperança é a volta ao paraíso, onde havia bichos de todos os tipos. Se Deus os criou, é porque Deus os desejava e deseja. Um céu vazio de animais é um céu de um Deus que fracassou. Ao final, ele não consegue trazer de novo à vida aquilo que criou no princípio. Não. Herege que sou, direi à velhinha: fique tranquila, o seu cãozinho estará eternamente ao seu lado. Não só o seu cãozinho, como também gatos, girafas, macacos, peixes, tucanos, patos e gansos. Deus gosta de bichos. Os bichos o louvam melhor que os humanos. Se ele gosta de bichos, eles serão ressuscitados no último dia. Título: Os bichos vão para o céu? É apenas uma reflexão, viu? É uma leitura que estou fazendo de um livro chamado Ostra Feliz Não Faz Pérolas, de Rubem Alves. Um escritor, poeta, teólogo, né, que viveu alguns anos atrás, antes de nós, e deixou algo registrado, não é isso? Rosiane, Gênesis 1, 24, 25, Provérbios 12, 10, Eclesiastes 3, 19 ao 21. Todos esses explicam sobre esse tema.
alguns desses textos bíblicos, né, referenciados por vezes, têm uma determinada limitação porque foi, né, proferido por uma pessoa, por assim dizer. E fora do texto, tem várias outras interpretações, né? Isso, quase boa noite, né? Isso, excelente noite, excelente viração, né, Lu? Bem-vinda, maravilha. Homem se acha diferente dos bichos, peraí. Homem se acha diferente dos bichos. Recusa a natureza ao ponto de criar sua própria natureza de cimento. Há a diferenciação do espírito do homem e dos animais, mas ambos são criaturas vivas. Tá vendo? Rosiane. Na literatura sagrada do Ocidente, tem uma interpretação. Na do Oriente, tem outras interpretações também, não é isso? Bem bacana esse diálogo e troca de entendimentos. Se eu não me engano, na literatura hindu, né, nos escritos sagrados da Índia, fala que há um tipo de encarnação, ou vários, né? Por exemplo, eu estou hoje em forma de homem, humano, ser humano, né? Humanoide. Mas em outras existências eu pude ter nascido como uma planta. Já ouviu algo desse tipo? Eu já ouvi algo desse tipo, né? Talvez tivesse nascido como um lobo, um animal, uma ave. E agora eu estou nessa forma. Tem uns contos interessantíssimos. Já ouvi, né? Que são contos indianos. Que é um pouco extenso, né? O conteúdo que eu li através da professora Helena Galvão. Não sei se vocês já ouviram ela. Sim, sim. Gosto de, né? Gosto de roda de conversa com essas trocas que são feitas de forma respeitosa. Maravilha. Não é isso? Gente, vou indo. Estou com 90%. Boa live aí para vocês. Obrigado pela visita, Emily. Maravilha. Bateu os 10K? Poxa, palmas. É bom que aqui ainda tem um efeito sonoro, né? Pra gente se distrair um pouco, né? Uhul, 10K. Tchau, tchau. Tchauzinho. Xararau, até breve. Aí eu tava vendo uma reflexão a respeito dessa questão, né? Da virtude, de você estar diante da virtude e da sabedoria. Você olha assim e faz. Porque ao meu redor, depois do tempo, né? Isso, depois de um certo tempo de observação, de leitura, de prática, né? Para não ficar muito no mundo da fantasia, você parece que observa que tem algo mais. Olha, tem algo mais aqui que parece que não estão comentando sobre isso. Você enxergou o mundo de outra forma, meu amigo, minha amiga. Seus olhos são, entre aspas, especiais. Você talvez é aquela criança que parece que já nasceu velha, que só senta na roda de pessoas mais avançadas em idade, que conversa sobre coisas mais elevadas, talvez. Alguns nem tanto, porque tem que ter, né, tem que existir o contraste. Tem que existir essa multiforma de pensamentos, de percepção de mundo. Já ouviu aquela frase, né? Cada cabeça é um mundo? Por vezes isso é assustador. Por vezes isso é tranquilizante, né? O que diríamos, pois, de uma pessoa que, depois de seus 18 anos de vidas vividos, ela meio que uma faísca, né, de luz assim, bate assim e faz: opa, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que me aflige? O que me consola? O que me traz dor? O que faz brotar de mim um alívio para eu poder seguir essa caminhada, embora eu não saiba ou não lembre de onde eu vim,
o que eu estou fazendo e para onde eu vou, e em que loop eu fui colocado ou eu me coloquei. Né? Que tem uma reflexão, né, a respeito disso. Se eu não me engano, é Buda e seu discípulo em uma conversa, que o discípulo diz assim: Mestre, como é que eu faço para sair da roda de Sansara, a roda das reencarnações? Como é, Rosiane? Peraí. Nossa, eu questiono tanta coisa, não daquela que aceita tudo e tudo bem. Tem coisas que são tão contraditórias e as pessoas não enxergam. Às vezes é o costume, né? Tem que existir o contraste. Por exemplo, a gente nasce, né, em um mundo que já foi feito anteriormente para que a gente fosse colocado nele. Por exemplo, quando a gente entra na live de alguém, a live já está criada já. Ou seja, a gente foi transportado, entre aspas, para dentro desse túnel, desse momento, desse instante, e agora a gente está interagindo. Às vezes a gente não sabe por que a pessoa começou uma live assim, não sabe qual o motivo, a intenção, mas o momento vai conduzindo-nos, né? Nos conduzindo, ou a gente passa a conduzir parte disso e no contraste a gente diz, poxa, me identifiquei com isso, velho. O mundo não trata muito sobre essas coisas, o mundo está mais na correria. Trabalhar, suar, pagar conta, comer, dormir, reproduzir e ir embora. Mas e aí, o que ficou? Nada fica, né? Tudo passará, passarinho. Alguma coisa assim, né? Deixa eu ver aqui. Tem situação que pareço nem fazer parte desse mundo. Exatamente. Esse momento aqui para mim é como se ele não existisse. Eu quase não me identifico, quase, né? Não vou botar, eu não me identifico por completo, porque eu tô aqui interagindo com vocês e comigo mesmo, né? Como normalmente eu digo, quando eu tô falando aqui com vocês, normalmente eu não estou falando com vocês. É como se eu estivesse falando comigo mesmo em outra forma. É como de fato se eu tivesse olhando para o espelho e tivesse tendo uma resposta além da resposta que eu já tenho. É algo mais abstrato, né? Eu vi um comentário aqui, ó. Foi a Mon. Excelente noite, Mon. Não é isso? Como assim, José? Você não está dentro do espelho? Alguma coisa assim, né? Ó? Bem-vinda, viu? Eu me identifico com os pensamentos do José. Tá vendo? Talvez essa identificação, essa palavra assim, né? Eu me identifico com os pensamentos do José. Esses pensamentos não são meus, são pensamentos do a caixa. Já ouviu falar numa caixa? Que é como se fosse uma biblioteca, né? Gigantesca, como também é chamado o livro da vida. Que de alguma forma, obrigado por ativar o Artme, de que de alguma forma, por assim dizer, fazemos acesso a essa biblioteca, fazemos o download da informação e processamos isso em segundos. Tá aqui, eu tô falando com vocês, mas a quantidade de pensamento que tá passando aqui, o banco de dados, né, quando eu olho assim mais ou menos pro lado de lá, quando eu olho pro lado de cá, eu tô acessando alguma memória, isso é de forma automática. Mas algumas pessoas perceberam esse mecanismo do nosso corpo. Quando você vai falar com alguém que você faz assim, ó, meio que você tá lembrando, recordando de algum dado que tá guardado na memória RAM ali, ó. Eita, Pepe. José, você é meu TikToker favorito. Obrigado pelo carinho, viu? Tem algumas situações também quando você faz assim, parece que é assim, né? Você tá falando com a pessoa, você faz assim, ó. Aí perceba se a pessoa tá mentindo, o olho dela dilata, né? A pupila dela fica maior. Você sabe alguns mecanismos. E isso é bom, é interessante.
caso queira, né? Comportamento humano, sinais do corpo. Se você pesquisar sobre isso aí, se já não pesquisou, né? Que eu tô ligado que vocês são tudo investigadores, né? Sherlock Holmes e Sherlock Holmes. Aí tem alguns sinais que o corpo emite, né? Aí você fica meio que, poxa, eu acho que essa pessoa aí, ela deu a, né? Ela tá uma carta em branco, ela tá ali, ela é sincera no coração, no que sente, no que transmite, no que realiza, no que fala, no que expressa. E às vezes você sabe que a pessoa não tá ali muito para isso, não. Ela tá ali jogando mesmo, ela tá. Tem algumas pessoas que vêm para jogar, tem algumas pessoas que vêm para dizer assim, ó, bora de batalha, bora de tepe-tepe, e aqui a gente ganha. Não tem como perder. Quem perder vai ter que ser eliminado. Alguma coisa assim, né? Se a gente já é programado, então não temos livre arbítrio realmente? Tem até uma reflexão sobre isso, né, Mon? Inclusive a Fernanda, ela mandou para mim num filme, um filme ou documentário. Algumas pessoas chamam de filme, né? Outras pessoas chamam de documentário, que é o Matrix. A trilogia que acabou se tornando em quatro, né? Era três e agora é quatro. É exatamente esse ponto, a questão do livre-arbítrio. Eu nunca me senti escolhendo nada, mas eu já tive a sensação, inúmeras vezes, da escolha. Verdade, Matrix. A sensação da escolha, poxa, o café esfriou, fiquei conversando com vocês, ó, passou. Quando eu era pequeno, eu ouvia as pessoas dizendo assim, eu não tomo café não, que café não é café, é água suja. João Alex, excelente noite, meu amigo, bem-vindo. Interessante, ó. Quem não tenta já perdeu. O medo é insegurança e inimigo do homem. Tem vários filmes e documentários que nos colocam a refletir. Exatamente. O medo, por assim dizer, às vezes nos paralisa, não é isso? Aí eu vi algumas pessoas comentando assim: ter medo é normal, mas agora ter medo de ter medo, aí a gente já tem que investigar alguma coisa. Interessante, né? Aí voltando para a questão do livre-arbítrio, no contexto lá de Matrix, tem um momento que Neo, que dizem que é o neocórtex, né? Neocórtex é o cérebro, né, em ação. Alguma parte do cérebro que foi ativa, que representa simbolicamente esse Neo. Tem o Morpheus, que é o senhor dos sonhos. Fala peixe, fala águia. Eita, me lasquei, eu botei logo uma águia, ó. Aí a águia vai vir, vai pegar o peixe, para viajar. Lugares incríveis, a live que ninguém dorme. Maravilha, meu amigo, excelente noite, bem-vindo, viu? Entrei em uma live sua, meu amigo, mas tava, não sei o que estava acontecendo, tava travada, não sei, não tava alcançando. Aí acabei saindo lá. Eu digo, meu irmão, consegui entrar na live de lugares incríveis, a live que ninguém dorme, mas não deu retorno nenhum. Eu digo, aconteceu algo, porque algo sempre acontece, né? Alguma coisa assim. Vou voltar às lives, maravilha. Aí essa questão do livre-arbítrio, obrigado por ativar o Artmin. Eita doida! Oi, doido. Excelente noite, bem-vinda, viu? Aí sobre a questão do livre-arbítrio, só para fechar o raciocínio, né? Para ver se a gente consegue fazer outra leitura ainda. Neil, ele justamente ele faz esse questionamento ao oráculo, que é mais ou menos assim: e se eu fizer tal coisa, você já sabe. E se eu fizer tal outra coisa, você também já sabe. Que parece que ela estava oferecendo jujuba a ele, se eu não me engano. Aí ele disse: se eu aceitar, você vai saber que eu ia aceitar. E se eu não aceitar, você também já sabe. Então, eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho escolha, não é isso? Aí ela responde de forma irônica, dizendo: claro, se eu não soubesse, eu não seria o oráculo.
e faz o complemento. Não é que você esteja aqui para escolher alguma coisa. Antes de você se materializar aqui nesse plano, nesse mundo, você escolheu outra coisa lá antes, para depois se manifestar aqui. E agora que você está aqui, você está meio que para entender a escolha que você fez anteriormente. Uma reflexão, né, do filme, né? Será que temos livre escolha? Ou isso não passa de uma sensação? Vou comer pão com ovo ou pão com mortadela? Ou presunto? Ou eu vou comer cuscuz ou macaxeira? A fome chegando, né? Vai falando de comida, né? Vou usar garfo ou faca? Ou os dois? E uma colher junto? A sensação da escolha. Mas de fato a gente só consegue observar aquilo que aconteceu da forminha que aconteceu na sua essência depois que se realiza. Veja esse movimento que eu fiz, né? Ó. Teria como isso ser diferente? Não, porque já aconteceu. Ó. E a gente só percebe isso depois que acontece. Ou seja, meio que nós somos programados, uma reflexão, né? Desde nosso nascimento, de nossa, né? Gestação na barriga da nossa mãe, até o dia que a gente vai embora. Muitos condicionamentos, muitos adestramentos, muitas pessoas ao nosso redor nos instruindo, dizendo o que temos que fazer, o que não temos o que fazer. E por vezes alguém salta, né, de lado e se põe a observar. A pessoa não é mais, por assim dizer, apenas um bebê reborn, uma pessoa que está sendo utilizada pelo seu meio em que vive. Já ouviu aquela frase que você é o produto das 5 pessoas que você anda junto com elas? É como se a gente fizesse o processo todinho, né? Entrada de dados, processamento da informação, conhecimento, gera o conhecimento aqui, ó. Aí depois a gente manifesta isso. Tudo é uma consequência do anterior. No princípio hermético, isso é chamado de a lei ou o princípio universal da causa e efeito. Rosiane falou aqui, ontem eu estava com 5 colegas conversando sobre a vida. Então falei, eu zerei o jogo, eles assustaram. Eita febre! Interessante, viu, Ana? Eles assustaram, né? Aí João Alex comentou aqui, ó. As inseguranças não causam medo. Esse é o que paralisa e não nos deixa vencer, não é isso? Maravilha. Foi algo tão natural, Rosiane, né? Continuando lá, depois do susto, né? Foi algo tão natural e pessoal que falei com leveza. E eles interpretaram totalmente errado. E a risadinha no final, né? Normalmente quem entende esse tipo de coisa é quem não entende, ou quem não busca entender, é quem sente com a alma. Não é isso? Com a alma que é. Ontem fizemos a leitura de um texto sobre esse tema. Sobre um senhorzinho que depois de chegar aos 80 anos, ele ficou um pouco surdo, né? Deu um pouco de defeito na máquina dele, ele não estava mais ouvindo mais com tanta perfeição. E ele era acostumado a ouvir hinos pachorrentos, né? Hinos de igreja, alguma coisa assim. Mas depois dos 80 anos, que ele ficou um pouco surdo, ele começou a ouvir música clássica. Mas ele não ouvia mais com o corpo, ele não ouvia com o corpo
com a audição, com a visão, com o tato, com o paladar, com o olfato. Ele não ouvia mais nada com isso, ele ouvia com a alma. E a partir desse momento, que ele viveu dos 80 até os 92 anos, mais ou menos, ele passou a ser um colecionador de música clássica. Curioso. E aí, Best, Maiane, excelente noite, bem-vinda. Quem é meu poemista favorito? Quem é? Opa, aí, que coisa. Quem é meu poemista favorito? Obrigado pelo carinho, viu, gente? Maravilha, né? É um pouco disso, um pouco daquilo que a gente se coloca em uma situação em que a gente meio que desacelera um pouco, não só através da arte, não é isso? Baixando o Misael. O Misael. A dança do Misael é assim, né? A minha é assim, ó. Aí mexe um pouco com a dele também. A minha dança, né? Veja só, né? É somatório, né? A gente faz um combinado, um compilado. É interessante esse tipo de momento porque a gente meio que é como a Rosiane falou, né? A roda de conversa. Eu sou dado a um momento como esse, que é muito raro. Normalmente acontece isso eu comigo mesmo, sozinho. Eu vou lá, leio um livro, eu vou lá, leio uma árvore, leio a paisagem, o pôr do sol, sabe? Fico lá admirando, poxa, o pôr do sol, ó, em suas cores. Por composição, tem o amarelo, o azul e o vermelho. As três cores primárias, como assim? Oh, como assim? Que beleza! Que beleza! Né? A natureza de Maia. Cuidado com o disco voador. Oh, né? A própria natureza, ela, como diria o salmista, né, no Salmo 19, se eu não me engano, ele diz que proclama o esplendor do Criador em sua criação. Você olha assim e faz. Curioso, né? Que eu fui ver o significado de salmo, da palavra salmo. E meio que significa poema lírico do povo hebreu. Né? Que não é só o Davi, né? Que escreveu. Tem o Salmo de Asaf e outros personagens, né? Que a gente dá uma busca lá. 150 salmos, 150 poemas reflexivos, aplicáveis, não é isso? Que dá para a gente tirar várias, né? Várias interpretações e trazer para o nosso viver diário. Não como algo que a gente vai ter que aplicar sobre os outros, mas sobre nós mesmos, né? Fazer aquela reflexão interna. Não sei quem foi que disse mais essa frase, que às vezes é um acúmulo de muita gente, sabe? É uma legião, né? Que disse mais ou menos assim: olhe, o homem, de forma natural, ele sofre mais na imaginação sobre o sofrimento, né? Ele sofre mais na imaginação do que no mundo real. Sabe aquela indecisão de você ter que tem três coisas para você escolher fazer que vai lhe dar um caminho, um direcionamento? Para fazer essa escolha você sofre muito na imaginação, talvez. O que é que vai acontecer? O que é que vai deixar de acontecer? Se eu fizer por aquele lado, você vai mapeando, né? E o sofrimento lhe corroendo às vezes. Mas você só vai saber realmente o que acontece. Não é o que vai acontecer, é o que acontece quando você realizar. Negócio meio, né? Pensamentos de pensamentos antigos. Antigos, por vezes, atuais. Presentes, presentes, presentes. Não é isso? Obrigado por curtir a live, por compartilhar, por republicar, pelos presentes, pela ativação dos artes, não é isso? Daqui a pouco bate os 20k, é?
Enquanto isso, eu vou fazer essa leitura aqui, A Arte da Dança. Esse é o título, tá certo? Esticar o corpo, né? Estralar o pescoço. Tá tudo congelando já. Diz assim, ó. A arte da dança. Contarei o milagre, mas não contarei os santos. Não lhes pedi permissão. Eram um lindo casal de brasileiros que faziam estudos avançados na Universidade de Lovaina, Bélgica. Convidaram-nos para uma recepção e lá foram eles elegantemente vestidos. Música, danças. Dançavam eles no salão quando notaram que os outros casais paravam de dançar e formavam uma roda ao seu redor, todos a olhar para eles. Pensaram: devemos estar dançando muito bem. Aí capricharam nos passos para não desapontar a plateia até que a música terminou. Ao se aproximarem de um professor amigo, ele lhes disse com um divertido sorriso: é a primeira vez que vejo um casal dançando o hino nacional da Bélgica. A arte da dança. Maravilha. Já pensou? Isso pressupõe que eles não entendiam o idioma belga. Eles estavam embalados pela musicalidade, pelo momento, pelo ambiente. Não era só uma questão de entender, mas eles estavam sentindo, não sei o que, talvez seja uma pesquisa, sentiram. O que tem contido ali como escrito no hino da Bélgica, por assim dizer? Eu não sei, não é isso? Boas, Fernanda, excelente noite, bem-vinda. Eu não sei. Você sabe o que está escrito lá no hino da Bélgica para esse casal poder estar dançando? Isso me fez lembrar de uma reflexão que Nietzsche ele traz em seu livro. Se eu não me engano, o título do livro é Assim Falava Zaratustra. Sei não. 20k não foi bateu, viu? 20k aí, ó, palmas. 20k de like. Dinossauro. É, 20k de like. Percebe? Percebe a sutileza desse trato, dessa comunicação, desse sentir? Aí tem uma reflexão, se eu não me engano, é nesse livro. Assim falava Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Uma pessoa visto por uns doente e outro um sábio, um profeta. Vai depender da interpretação que você atribuir ou nenhuma, depois que você conhecer o personagem, ou você já conhece, né? Que ele diz mais ou menos assim, em uma das frases, né, desse livro. E aqueles que dançavam, foram tidos como loucos por aqueles que não podiam ouvir a música que tocava. Aqueles que dançavam foram tidos por loucos por aqueles que não podiam ouvir a música que tocava.
Não é isso? Boa noite, eu já estava com saudade, ó. Eu também estava, coisa linda. É o ser humano dilatado na saudade. Coisa linda, né? Aí, mais ou menos isso, né? O que quer dizer isso? O que é que sente-se por isso, né? O que é que se sente por isso? Às vezes a pessoa tá falando ali com você, você tô entendendo nada, e a pessoa às vezes você, né? Com carinho, de forma prudente, ela chega para você e diz: "É porque não é para entender, é para sentir aqui, ó. Não é para entender aqui, não, é para sentir aqui, ó." Porque dizem que nós seres humanos temos três corações. Já ouviu falar? Tem três cérebros. Corrigindo, né? Tem um cérebro computadorizado, que é esse cérebro que é dividido em dois hemisférios, hemisfério esquerdo, lógico, e hemisfério direito, abstrato. Temos o segundo cérebro, que é o intestino. Não sei se vocês já ouviram falar dessa ideia, né? E tem um terceiro cérebro, que é o coração, né? Que aí nos ajudaria, entre aspas, né? A transcender esses momentos aqui terrenos, a ir mais além, mas sem ser o além de distante, é o além do ser, diretamente para o ser, para o reconhecimento do si mesmo, dessa busca incessante por aquilo que você, obrigado pelo Artme, Rita, excelente noite, bem-vinda. Né? Essa essência que é você, não que eu tenho uma essência, né? Obrigado pelo Artme. Excelente noite. São tantas coisinhas assim que eu tenho por peças, sabe? Pecinhas que nos dá um quebra-cabeça gigante e não temos nessa forma corpórea, materializada, né, essa carne, o prazo de validade, por assim dizer, foi reduzido muito. Aí temos um registro dessa diminuição de tempo lá no livro do Gênesis. Já leu o livro do Gênesis? Se eu não me engano, é lá no capítulo 6, pós-dilúvio, momento pós-dilúvio. O homem vivia quase milênios. Imagina, você viveu um milênio, que dizem que Matusalém, não li tudo, né? Também não. Matusalém, ele viveu 969 anos, se eu não me engano, é alguma coisa assim, 969 anos. Dizem que isso é simbólico, outros dizem que isso foi real. O cara tava lá de cabelo branco, tal, delatado na idade, no auge. Veio a era diluviana, por assim dizer, né, que remonta aí à história da humanidade, essas coisas. E meio que de milênios de anos fomos reduzidos a 120 anos. Tem lá escrito algo desse tipo. E não temos essa quantidade mais de tempo, ou me refiro ao corpo, né? Que nasce e morre. Para poder fazer estudo e saber quem somos de verdade, né? Parece que houve um desprogramador, né? Resetou alguma coisa, perdeu algum. E assim a gente vive aqui, meio que improvisando a vida. Alguma coisa faz sentido porque a gente aprendeu, entre aspas, assim, então é assim. Copo é copo, e eu uso o copo apenas para tomar água. Aí chega uma pessoa e diz assim: Oxe, esse copo que tu usa aí, eu tenho um desse lá em casa, o formato dele. Eu boto areia nele e faço de escuro de porta. Interessante, né? Eu digo, que resenha. Reflexões, leitura, tá certo? Esse texto aqui é um pouco extenso, mas se quiser fazer comentário a cada, sabe? Aí eu tento voltar depois, né? Que é um quadro novo, né? Pincel e verso cast. Esse é o terceiro, viu? Se ligue. No finalzinho assim da viração da tarde para a noite, a gente tá aparecendo por aqui de repente assim, né? Aí depois se acostuma. Ou não, né? O título desse texto
É inspiração. Inspira, ação. Luz, câmera, inspiração. Diz assim, ó, o livro do Eclesiastes adverte um último aviso. Escrever livros e mais livros não tem limite. E o muito estudo é enfado da carne. Não obedeci. Escrevi muitos livros. É o jeito que tenho de brincar. Talvez esse texto seja do próprio autor, que no caso seria o Rubem Alves, tá certo? Pelo que ele está trazendo aqui para nós. É o jeito que tenho de brincar. Livros são brinquedos para o pensamento. De todos os que escrevi, acho que o que mais amo é A Menina e o Pássaro Encantado. Escrevi para transformar uma dor em beleza. Ó, se eu der uma pausa muito longa é porque às vezes vai na alma, sabe? Alguma informação aí tem que... O drama, para sentir o drama. Escrevi para transformar uma dor em beleza. Eu ia me ausentar do Brasil por um período longo. E a minha filha de 4 anos, a Raquel, estava inconsolável. As crianças têm uma sensibilidade especial. Sabem que toda ausência passageira é metáfora de uma ausência definitiva. Ela sofria e eu sofria com o sofrimento dela. Aí, de repente, veio a inspiração. Inspiração é quando a gente não sabe de onde a ideia vem. Na ciência é o contrário. É preciso explicar o caminho que se tomou para chegar à ideia. É esse caminho que tem o nome de método. Seguindo o mesmo caminho, qualquer outro cientista poderá chegar à mesma ideia. Na literatura é o contrário. O escritor não sabe de onde as ideias vêm. Portanto, não se pode ensinar o caminho. Veja como Fernando Pessoa descreveu essa experiência. Às vezes tenho ideias felizes, ideias subitamente felizes. Depois de escrever, leio. Por que escrevi isso? Onde fui buscar isso? De onde me veio isso? Isso é melhor do que eu. A ciência é a caça de um pássaro definido de antemão que, depois de apanhado, será preso numa gaiola de palavras. Mas a inspiração não é uma caça. A inspiração chega em momentos raros de distração. Picasso explicou o seu método. O pássaro pousa no nosso ombro, sem que o tivéssemos procurado, e apenas nos espantamos de que ele seja assim, tão bonito. Foi assim que me apareceu a história com E. A Menina e o Pássaro Encantado. Nela,
uma menina que não suportava a saudade, para impedir que seu pássaro voasse, tratou de prendê-lo numa gaiola. Resultado: o pássaro encantado deixou de ser encantado. Perdeu as cores e esqueceu o canto. O pássaro só é encantado quando é livre. O sentido original da história era claro. Era uma história para a minha filha. E para mim, cujo objetivo era transformar a dor em beleza. Mas aí aconteceu o inesperado. Depois de publicado, os leitores passaram a ver sentidos novos que eu não havia visto. O livro começou a ser usado por terapeutas para lidar com casais em que cada um tentava engaiolar o outro. E estavam certos. Foi então que um amigo me disse: que linda história você escreveu sobre Deus. Espantei-me. Sobre Deus? Qual? A menina e o pássaro encantado. Ele respondeu. Contestei. Mas a história não é sobre Deus. Ao que ele me disse. Pois eu pensei que o pássaro encantado era Deus, que as religiões aprisionam em gaiolas. Pode também ser. É impossível engaiolar o sentido. Inspiração. Maravilha, né? Percebe a sutileza? Senti aqui, viu, a Rita? Verdade, né, Rita? Eu tava no meio da leitura, a Rita escreveu verdade, eu vi ali. Muito forte isso. Senti aqui, viu? Nossa. E é meio que isso. Por exemplo, de 10 palavras que você citar, ou que está sendo transmitida aqui, cada coraçãozinho está recebendo de uma forma. Pode ser interpretado de uma forma louvável, edificante, boa, ou pode ser identificada com uma forma que a pessoa vai dizer, não, aquele cara tá falando ali um bocado de coisa ali, eu não entendi nada e eu não quero mais ver ele. Talvez nesse intervalo entre a respiração e a inspiração, você dá essa pausa, ó. É nesse momento, é nesse meio, é nessa frecha, é nessa fissura que você desce uma luz aqui, ó. Vocês são demais. Aí é livramento, ó. Percebe? Uma pessoa escreveu um livro, A Menina e o Pássaro Encantado, que vai refletir naquele poema que a gente leu ontem, que tem a temática da beleza, não é isso? Drake, excelente noite, meu amigo, bem-vindo. Que tem por temática a beleza e traz um pouco dessa reflexão, desse sentimento de que algo às vezes não pode ser transliterado, escrito, falado, interpretado, é mais algo para sentir mesmo. E esse texto vem para dar um significado a mais a algum outro texto que a gente acabou de ler no dia anterior. E acaba trazendo essa reflexão
de que, por vezes, a nossa dor, a angústia, sofrimento, é transformada em algo muito superior, algo muito elevado. E na interpretação do olhar do outro, é ainda mais ampliado, ou de forma, por assim dizer, não tem como controlar. Alguns também vão tentar encaixotar aquela ideia, aquela inspiração. Porque não se trata aí de método, não é isso? Como foi dito no texto. Não é algo científico. Paradoxo, mas tu tem o método Prado? Eu vi um livro teu que tem lá escrito Método Prado. Eu já disse alguma vez, não é meu método. É apenas o que tem na capa do livro. Mas essa forma, das vezes, de a gente se expressar através do desenho artístico, no meu caso, é algo que já veio de inspiração de outras pessoas. Percebe a sutileza? Que vieram antes de mim e disseram método Zélia, método Oswaldo, método e agora método Prado. Porque meio que surge de uma inspiração, mas que também é estabelecida através de um método, de uma ciência. Ó, se tu seguir esse caminho aqui, ó, se tu fizer o primeiro traço, e tu fizer outro traço, e outro traço, e outro traço, vai dar um quadrado, mais ou menos. Método perfeito, tem resultado? Tem, mas o que é que tu sentes quando tu tá a realizar cada deslizar do lápis sobre a superfície do papel? O que é que tu sente? O que é que te inspira a fazer isso? Como assim? Depois que você termina aquela belíssima pintura, expressão, né? Por que eu fiz isso? De onde eu fiz isso? Como diria Fernando Pessoa. E alguns vão dizer, eu não sei. E para alguns vai ser um susto, vai ser um arrepio, né? E para outros vai... Eu estava esperando eu estava esperando essa resposta. Eu esperava você dizer que não sabia de onde veio isso. Muito obrigado. É interessante, né? Se eu não me engano, tem uma interpretação de um mestre e seu discípulo, alguma coisa assim a respeito de uma situação. Vai para o ambiente mais, assim, às vezes divino, religioso, né? Interessante. Que são 3 pessoas que vão se consultar com um mestre e um representante religioso, se eu não me engano. Aí tem ao seu lado, né, o mestre tem ao seu lado o seu discípulo, e uma pessoa veio até o mestre e disse assim: Mestre, Deus existe? E o mestre responde: Existe. Sério ele estava, sério ele ficou. E a pessoa, de pronto, né, porque ele precisava de uma resposta e ele teve a resposta e foi embora. No outro dia veio outra pessoa e perguntou: Mestre, Deus não existe. Não é isso? E o mestre lhe respondeu: Certamente que ele não existe. E o discípulo mapeando, né, o mestre, né, por que ele está fazendo isso, né? Aquele veio, perguntou se existe, existe. E agora ele não existe, não existe. Aí no outro dia veio uma pessoa diante do mestre e dessa vez a pessoa não perguntou nada. Ela simplesmente ficou em silêncio, olhando para o mestre. E o mestre o correspondeu também em silêncio. E a pessoa assim, ela foi embora. Aí bateu a curiosidade maior, né, no discípulo do mestre, né? O discípulo fez: Mestre, por que veio aquele rapaz, aquela pessoa, e perguntou se Deus existia? Você disse que sim. Veio outro. Você disse que não, porque ele perguntou se não existia.
E veio outro, ficou em silêncio, também ficou em silêncio, senhor, né? Não estou entendendo não, mestre. O que é que o senhor quer passar com isso? E o mestre lhe respondeu, né, com um sorriso no rosto, dizendo: provavelmente, amado mestre, ou amado discípulo, se eu dissesse que Deus não existisse para aquele que crê, que sente que Deus existe, provavelmente eu geraria um problema para ele, uma confusão ainda maior. Então eu lhe dei a resposta que ele procurava. De semelhante modo, eu respondi àquele que me perguntara se Deus não existe, e eu de pronto lhe respondi: não existe, porque é aquilo que ele carrega com ele. Sim, mestre, mas e o outro, né, que veio e ficou em silêncio diante do Senhor? Porque o Senhor deu a resposta em silêncio para ele também. O mestre disse para o discípulo: porque este é o iluminado. Este não precisa fazer perguntas, tampouco precisa ouvir respostas. Ele já sente que é do jeito que é. Aí deu o contexto, né? Não é isso, Heloísa? Respeitar o ponto de vista. Ou seja, imagina, Pradoxi, temos livre-arbítrio? O que é que você tem a dizer para mim a respeito disso? Podemos ver de vários ângulos essa possibilidade. Livre-arbítrio é livre escolha, é você ser livre. Poxa, quero... Aí você faz um comparativo. Se você pudesse escolher estar aqui, você estaria aqui nesse momento interagindo comigo? Provavelmente sim, porque você está aqui. Alguma coisa assim. Se você quisesse viajar para outro país, para outro território, sem necessidade de transporte pago, sabe? Principalmente para outro país que você tem que tirar passaporte e tal. Você acha que você é livre para você se mudar, se deslocar de um território para o outro, ou você está totalmente condicionado a uma engenharia social que foi montada antes do seu nascimento? Você se acha muito livre e algumas pessoas vão dizer que está no meio termo. E não é sensato eu discutir com ela em níveis de debate, a não ser em trocas de ideias. Porque a intenção, por vezes, não é estabelecer uma nova ordem. É enxergar como as coisas funcionam hoje, para hoje. Talvez como elas foram montadas em tempos passados e hoje são manifestas. Não é à toa que tem uma quantidade enorme de pessoas agora dentro de ônibus, como sardinhas, né? Uma espremida na outra, um calor infernal. Até a luz apagou aqui, meu filho. Tá café. Deixa eu ver aqui rapidinho. Poxa. Foi, ó. Foi depois da palavra infernal. Vou repetir ela logo para ver se foi isso, né? Foi não. Pessoas ali, ó, espremidas, eu já passei por isso, né? Por isso, às vezes, a gente tem propriedade para falar sobre o tema, porque a gente passou, né? E eu senti aquele drama. Eu digo, meu Deus, né? Botar Deus no meio, né? Seja lá quem ele for, o que é que eu tô fazendo desse ônibus? Porque eu tô indo todo dia, 5 da manhã, saindo de casa, me arrumando, indo trabalhar, para correr atrás de moeda, eu vou mexer mais não, vou deixar lá, viu? Daqui a pouco aparece um ET ali. Para correr atrás de moedas, para poder pagar boletos, para ficar nesse loop até eu ficar velhinho com a promessa de uma aposentadoria. Que conversa é essa? Aí você dentro do ônibus aqui, isso de fato aconteceu comigo, a lágrima, né?
E teve um dia que foi mais intenso, né? Que eu aprendi a usar fone de ouvido, aí eu tava ouvindo um FM. E tava cantando o quê? Exatamente. Zé Cabaleiro, A Flor da Pele. Meu amigo, é aqui, ó. Ando tão a flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão a flor da pele que o teu olhar, flor da janela, me faz morrer. Alguma coisa assim, sabe? Eu digo, meu, o que, que a gente tá fazendo nesse planeta, pô? Como é que eu faço pra me tornar uma pessoa melhor? Talvez pra sair desse lugar aqui. E talvez quem eu puder resgatar, né? Que normalmente, né? Nem sei. Alguém que queira ser resgatado disso, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho que jogar a boia certa. Eu não posso jogar a boia pra quem não tá querendo sair do arerê, do envolvimento ali, né? Obrigado por ativar o Arte-me. Playana, excelente noite. Eu não posso estar preso àquilo. Ou a sensação de estar preso é apenas uma sensação, é ilusão, porque a gente pode, ó, sair corrido desse cenário, né, às vezes. E dessa coisa que eu estou transmitindo para vocês, voltando, né, para o texto, inspiração, inspirar a ação. Às vezes, você pode entender de outra forma e usar isso da melhor forma. Veja só, o poeta, ele escreve as coisas não para falar sobre as coisas. Como disse o texto de ontem, ele escreve as coisas para falar sobre si mesmo. E Fernando Pessoa, ele transliterou, ele escreveu sobre essas coisas. E ele se referiu às estrelas como um símbolo para falar sobre si mesmo. Veja que delicadeza, né? Onde é que ele foi buscar a inspiração? Porque ele se dizia uma pessoa muito cansada de brilhar, uma pessoa muito cansada de estar ativo. E de repente ele olha para a estrela e diz: por que tantas destas daí estão lá no alto, tão distante, brilhantes? Será que elas não pensam nem em um minuto? Será que eu não posso parar de brilhar e dormir um pouco? Chega a doer, meu amigo. Não sei em vocês, né? Porque às vezes alguns de nós estão muito cansados. Mas que as forças nossas se revigoram, né? Se revigoram, nos colocam em um lugar mais de postura ereta para a gente poder continuar. Até depois do fim, meu filho, que não acaba aqui não. Tá pensando que começou aqui também? Começou aqui não, ó. Existências de existências, talvez, né? Estamos aqui de novo. Obrigado pelo Comedy Fest. Gente, excelente noite para vocês. Às 8 horas estaremos lá no canal do YouTube, dando continuidade às aulas, tá certo? Agora eu vou alimentar um pouco o corpo e depois eu volto. Às vezes é difícil, né, Elo? É um desafio, por assim dizer. Eu tive até que trabalhar essas palavrinhas de vez em quando em mim. Difícil, fácil. Eu substituí por desafio, que também desafio eu não me sinto bem de usar essa palavra, mas eu tentando deixar um pouco mais leve, não é isso? Não bateu 30k antes também, ó. 30k tem que usar os 8 dedos, né? Ou 10, né? Coloca a mão aqui, ó, na telinha e tap, 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 tap. Demorei a poder entrar e já acabou. Eita, febre. Aguenta o tico? Aguento pra gente bater. Eu acho que eu só não vou ter moeda pra lançar o baú. Pode ser? Depois a gente lança o baúzito. Não é isso? A iluminação aqui baixou mesmo, foi? Mas não tá ruim não, tá? Relaxa. Pronto. Relaxei. Relaxa. Pronto. Pode ser. Aí esse tipo de coisa assim, sabe? Não sei se está sendo interessante para vocês. Para mim, eu não sei ainda se está sendo interessante, tá bem, tá? Tô no processo, né? Obrigado por respeitar isso, né?
Obrigado pelo Fique Milionário. Ou Fique Popular, né? Eu amei. Ó, sabia que ia cair, pô. Deixa aqui. Rapidinho. É mal contado. Daqui a pouco essa fiação dá o pipoco aqui. Dessa vez não pegou, não. Divo! Oi, Rita. Tá ruim não, tá certo. Eu amei. Gratidão por essa live. Aí eu vou tentar, né, isso? Manter esse ritmo pra gente poder se encontrar aqui vez ou outra, nessa viração da tarde pra noite, fazendo um pouco de leitura, de poesias, de textos, né? Mas algo mais leve, que não só a arte é terapêutica, como já colocaram, mas também a leitura e a escuta, principalmente a escuta. Tem até um texto de Rubem Alves também, que ele fala sobre escutatória, que ele faz um comparativo, assim, um paralelo entre aquelas pessoas que estão mais em busca de oratória, cursos de oratória, tem cartaz em todos os lugares. Mas você não vê esse tipo de curso sendo oferecido em relação à escutatória. Oratória, escutatória. Por isso que tem mais pessoas falantes do que pessoas que escutam, né? Curiosamente, temos uma boca, dois olhos. Tá prestando atenção, né? Uma boca, dois ouvidos. Dois olhos, duas entradas de nariz, né? Dois olhos, né? Dois olhos, né? Tá vendo? Você tá enxergando o mundo pelas orelhas agora, é paradoxo. Também. Não é isso? Olhos diferentes, né? Vocês são demais. O bom é que a gente joga a corda e vocês puxam, né? Não é não? Eu tava até conversando, eu não sei se foi com a Gabix. Eu acho que foi com o Gabix, não foi o Gabix, porque eu tava falando sobre a questão de... Eu lia muitos livros. Muitos, entre aspas, muita coisa, né? Eu lia livros, com os olhos. De abrir o livro e fazer a leitura, né? E eu tô retornando essa prática aqui juntamente com vocês, que eu tô lendo um livro, né? A via de mão dupla, né? Assim. Mas aí eu vi a possibilidade de ler livros através dos ouvidos e não mais através dos olhos. Porque às vezes eu vou fazer alguma coisa e coloco o som, né? Aí eu fico ouvindo e fazendo outra coisa lá e eu vou recebendo aquela mensagem, né? Bateu os 30k, não foi? Palmas. Tá certo, gente? Excelente noite. Estou me retirando por hoje, né? Fazendo igual a Miguel Falabella, é? Rapalá. Namastê para mim e para vocês. Tem algumas pessoas que falam isso, né? Namastê, mas não sabem o que significa às vezes, né? É uma palavra em sânscrito. É uma língua morta, indiano, alguma coisa assim, né? Namastê. A divindade que habita em mim saúda a divindade que habita em você. Claro que tinha que ter uma dancinha no final. Gente, excelente noite. Depois a gente se encontra, tá certo? Se der. Um forte abraço no coração, bem quente. E até breve, tá certo? 30k. Vamos lá.